Bom dia, professores, professores coordenadores. Meu nome é Luiz Henrique e sou PEC de Matemática. Estou aqui para apresentar a nossa ATPC desta semana. Estamos retomando, né, os nossos ATPCs da semana B, depois das férias, né? Então, e para dar continuidade, né, nesse semestre das nossas atividades, das nossas formações. Então, mudou um pouco, né, os horários dos ATPCs, né? Então, os professores, os coordenadores, com certeza já entraram em contato, já falaram como que vai ser a sequência, né? Mas isso não impede, né, a sequência, não, nesse caso, não é o mais importante. O importante é que vocês participem dos nossos ATPCs da Diretoria de Ensino de Capivari. Gostaria de, antes de dar início, né, e apresentar qual é a formação de hoje, que vocês já estão vendo na tela, passar para alguns avisos, né, alguns avisos que nós achamos que são relevantes, né, para vocês, para todos vocês. Bom, tem alguns comunicados, né, na DE que são interessantes e vale a pena que vocês fiquem por dentro. No primeiro caso, o comunicado 363, a pintura de tela. Nós estamos agradecendo, né, a todas as escolas que participaram desse concurso. Tá? Então, muito obrigado às escolas que se propuseram, né, a participar. Acredito e espero que sejam todas as escolas, 38 escolas, que estão participando desse concurso. Eu não tenho ainda a quantidade, mas eu acredito, e pelo que nós falamos, conversamos, e pelo tempo que foi dado para ser feito, né, essa pintura de tela, toda uma organização em cima disso, acredito que as 38 escolas tiveram tempo suficiente para mandar o seu representante para a diretoria de ensino. O prêmio é fabuloso, né? E acho que vale a pena, os alunos vão gostar muito. O comunicado 441 fala de uma feira e um congresso de futebol. Então, os professores de educação física fiquem atentos a isso. Leiam o comunicado, peçam, né, para ler esse comunicado, que é interessante ver se conseguem participar ou não desse congresso. O comunicado 439 fala do subsídio, material de subsídio para a retomada das habilidades essenciais do primeiro bimestre. Tá? Então, vocês têm lá todo o material que foi trabalhado na recuperação. Tá? Então, todo o material que foi feito no primeiro semestre. Tá? Então, deixar muito claro, então, no próprio comunicado, vocês têm o link que vai dar no material que foi trabalhado já. Tá? Então, separei apenas 3 comunicados para que vocês possam ter aí, né, o que foi trabalhado. Dando continuidade. Bom, avaliação diagnóstica de retorno e a sequência digital. Então, nós temos algumas avaliações externas para que vocês fiquem atentos. Então, a sequência digital de recuperação de língua portuguesa e matemática vai até o dia 31/8. Então, qual é o público dessa sequência digital? Especialmente alunos de recuperação de julho, que foi para a recuperação de julho. Então, eles precisam fazer essa sequência digital de língua portuguesa e matemática. Avaliação diagnóstica de retorno de língua portuguesa, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Aí já são para todos os alunos. Tá? Então, começa a partir do dia 8, né? E também vai até a primeira data que nós temos aí até 31/8. Tá? Então fiquem com essas datas aí para ficar bem alinhados e conseguirem realizar de forma adequada essa avaliação diagnóstica de retorno. E nós temos também a avaliação de aprendizagem em processo, a AP
3, né, do referente ao terceiro bimestre, que está previsto para começar dia 19/9, também para todos os alunos. Tá? Então percebam que nós temos aí algumas avaliações, mas já foi há algum tempo que está sendo falado sobre isso, então eu acredito que todas as escolas já estão se adequando, né, para fazer essas avaliações. O acompanhamento do PEC, do professor especialista em currículo, antigo PCNP. Tá? Então nós tivemos uma nova resolução, a resolução número 62, de 14/7 de 2022, então praticamente nas férias saiu essa resolução, e se alguém tiver curiosidade, né, de ler, no artigo 7, lá está elencado todas as atribuições do PEC, do professor especialista em currículo. No núcleo pedagógico, né, nós temos agora 19 PECs trabalhando. Tá? Então nós temos um grupo grande, tá, de professores especialistas em currículo, praticamente de todas as áreas. Então, o que vai acontecer? Cada PEC toma conta de uma ou duas escolas, tá, para ele fazer o acompanhamento. E ele também vai visitar as escolas para fazer o acompanhamento do currículo de sua área. Tá? Então, eu, como PEC de matemática, estou fazendo um programa, né, uma agenda, onde eu consiga visitar todas as escolas, as 38 escolas. Não sei se vai ser possível nesse semestre fazer visita em todas, mas a gente vai dar continuidade depois. Visitar todas as escolas e ver como anda o currículo de matemática. A mesma coisa os outros PECs das outras áreas. Tá? Então, o que nós estamos pedindo? Que vocês recebam, né, os nossos professores especialistas em currículo, os PECs, né, que eles vão ajudá-los. Né? Então, nós não estamos indo para fiscalizar nada. Realmente, nós estamos indo até a escola, ou nós pretendemos ir até a escola, para ajudá-los, ajudar o professor coordenador, ajudar o professor de cada área, né, nas suas demandas. Tá? E aí, poder fazer até formações a respeito daquilo que é necessário. Tá? Então, isso vai acontecer, tá? Ou já está acontecendo, dos professores indo visitar as escolas. Então, é um movimento, né, que está acontecendo, e nós gostaríamos de falar para vocês, deixar bem claro isso para vocês, tá bom? Só um lembrete, né, do que está acontecendo. Agora, né, nós vamos para dois momentos. Tá? Nesse primeiro momento, a professora Lúcia, que é a nossa coordenadora do núcleo pedagógico, a coordenadora curricular, tá? Ela que está à frente dos professores especialistas em currículo, do núcleo pedagógico. Tá? Então, ela vai ter uma pequena fala se apresentando, né, ao grupo de professores, da nossa diretoria de ensino. Logo após a fala dela, nós vamos ter a nossa formação. E nesse momento vai ser um pouco diferente, porque nós convidamos uma escola para fazer essa formação. E a escola que foi contemplada, né, na verdade, foi a Escola Maria Aparecida Pinho da Cunha. Nós estivemos lá e vimos o movimento que eles estavam fazendo, uma dinâmica lá, e achamos muito interessante compartilhar isso com as outras escolas. Tá? Então, desde já, eu agradeço a escola, agradeço a equipe gestora, o nome da Gláucia, a Kátia, o Neto, né, os professores, tá? Especialmente o professor Julian Ricardo, né, que idealizou essa dinâmica. Tá? Eu acho que vai ser muito interessante para todos, né, conhecerem essa dinâmica e, se for possível, fazer ou adaptar isso para a escola de vocês. Então, desde já, eu deixo, né, vocês com a professora Lúcia e logo em seguida a formação que está pela nossa professora coordenadora Kátia, da Escola Maria Aparecida. Agradeço,
tá? E aí, até breve. Bom dia, professores, bom dia, coordenadores, tudo bem? Sou a Lúcia Doriguelo, eu estou na função de coordenadora da equipe curricular do Núcleo Pedagógico da DE de Capivari. Isso desde o dia 26 de julho. É um prazer enorme falar com vocês e dizer a vocês que estamos juntos, estamos aqui para apoiá-los na formação docente, na formação do coordenador, né? Aí na escola, né? Essa formação centrada na escola, essa formação no chão da escola. Os nossos PECs estão passando aí por uma imersão formativa para que tenham subsídios, para que se sintam fortalecidos, para que apoiem vocês, coordenadores, vocês, professores, aí na escola, né? No chão da escola, tá bem? Bom, quero dizer também que estou à disposição de todos e que conte conosco, tá bom? Passei apenas para dizer um olá, para acolhê-los, né? E passo agora para a formação relevante que terão, né, que é essa replicabilidade, essa troca de experiência. Deixando vocês com um grande abraço e uma ótima formação. Olá, nós somos os coordenadores de gestão pedagógica da Escola Maria Aparecida Pinto da Cunha. Nós vamos falar hoje sobre nivelamento. Depois de muitas tentativas, na verdade, de alcançar o nivelamento, nós tivemos a sorte de ter um professor aqui na nossa escola, o professor Julian, que nos deu uma luz. Ele nos falou sobre uma dinâmica que a gente está chamando, né, de triângulo. Eu sou Julian Ricardo Barbosa do Carmo, tenho 26 anos, sou professor de matemática na Escola Maria Aparecida. Bom, a ideia do triângulo na sala de aula surgiu pelas práticas experimentais, alguns livros que eu tenho lido na faculdade, na pós-graduação, e principalmente dos cursos da EFAP, onde eu vejo o protagonismo juvenil. A ideia dele é estimular que os alunos aumentem a convivência entre eles e ajudem uns aos outros nas dificuldades, principalmente das habilidades que estavam bem em defasagem pós-pandemia. Antes de chegar no triângulo, foram feitas algumas tentativas, como quadrados e outras figuras geométricas. Só que quando a gente tenta adequar, posicionar as carteiras na sala de aula, a gente percebeu que o espaço ficou muito curto e muito difícil para transitar ali no meio e para os alunos ficavam muito amontoados. Com o triângulo, a gente conseguiu adequar a sala, o espaço da sala para ficar melhor, para eles conseguirem transitar, porque a ideia do triângulo ele não é só você usar a sala de aula, a lousa e giz e tudo mais. É também proporcionar para o professor uma aula dinâmica, onde ele usa outros materiais. Por exemplo, ele fica no centro da sala para poder ver todo mundo. A lousa acaba sendo usada poucas vezes. Ele é mais usado com atividades como listas de exercício e jogos. Porque daí quando você fica no centro da sala, você consegue transitar melhor e conversar melhor com os alunos. Até achar o posicionamento certo dessas carteiras é um certo trabalho. Com a ideia do professor Julian, né, de fazer essa formação triangular, os alunos têm a oportunidade de, em grupo, alcançar esse nivelamento. De que forma? Claro que esse posicionamento já faz com que os alunos auxiliem um ao outro e a gente usa como monitoria ou tutoria, como preferir.
O aluno, por exemplo, que se destaca em matemática, ele senta com outros 2 alunos que têm essa fragilidade na disciplina. Então, ele tem a oportunidade, em monitoria ou tutoria, ajudar os outros colegas. Então, o triângulo ele não é fixo. Ele vai mudando de acordo com a necessidade daquele grupo e também de acordo com a necessidade da disciplina. É claro que o foco é o nivelamento, né? A partir desta dinâmica, nós alcançaremos em todas as disciplinas o nivelamento. Mas, além do nivelamento, há outras coisas muito importantes que são colocadas nessa dinâmica. A socialização, tem muitos grupos nas salas que eles não se misturam. Então, a partir dessa dinâmica, eles são colocados de uma forma que a socialização aconteça na sala toda. Outro ponto muito importante é entender e se colocar no lugar do outro, né? Empatia. Porque se você tem o domínio, por exemplo, da matemática, mas não tem o domínio em ciências, você percebe que o outro colega ele pode te estender a mão, ele pode te ajudar. É claro que o professor participa de todo esse processo, orienta, né? Mas, além de tudo isso, a aula que nós usamos nesse triângulo já é uma metodologia ativa. Mas os professores, a nossa equipe de professores, nós conversamos muito sobre isso e eles são estimulados a trazer dinâmicas diferentes que possam ser encaixadas no triângulo. Então, na verdade, são usadas várias metodologias ativas no mesmo dia, no mesmo processo. Como eles estavam muito tempo afastados da escola e tudo mais, eles queriam aproveitar o momento para conversar sobre outras coisas. Então, puxar o foco deles para atividade, para trabalhar em equipe, foi um pouco difícil. E quebrar um pouco o ciclo deles, que eles queriam só ficar com os amiguinhos, com as pessoas que eles conheciam. Colocando o triângulo, eu comecei a mesclar mais a turma, principalmente no começo, quando eu coloquei os alunos que tinham mais dificuldades com aqueles que tinham mais facilidades, para um ajudar o outro. Conforme foi trabalhando, colocando as listas de exercícios, jogos, eles entenderam que aquele momento era para estudo e não para ficar conversando do que aconteceu em casa. No início, nós tivemos... Os alunos não entenderam direito a ideia de sentar em grupo. Eles pensaram que era brincadeira. E com o passar dos tempos, né, das aulas, eles foram entendendo. Os nossos professores muito empenhados fizeram com que os alunos, ao passar do tempo, entendessem que era muito importante não só sentar em grupo, brincar, mas aquilo estavam trazendo para eles um conhecimento, a lidar com as atividades propostas pelos professores. A ideia do triângulo, como eu já mencionei, surgiu do professor Julian. Na verdade, ele começou a testar esse triângulo o ano passado. E esse ano, nós resolvemos implementar, né? O ano passado, como nós estávamos naquela situação de poucos alunos na escola, por causa da pandemia, né, foi mais fácil observar a mudança do aluno nesse processo. Hoje, depois de toda a equipe, né, de professores e coordenação, chegarmos à conclusão de que realmente esse resultado é positivo, através dessa sala do Julian, nós resolvemos implementar aqui no Maria Aparecida. Nós começamos no final do primeiro bimestre. E já observamos muitos resultados positivos. Nos resultados da AP, da própria SD, claro, no próprio dia a dia ali dos professores. É notória, principalmente na hora de tirar dúvidas, que assim, a gente é um professor para 45 alunos. E às vezes a gente sabe que tem aquele aluno que fica um pouco mais receoso, fica com vergonha de perguntar alguma coisa, que tem uma certa dificuldade. Eu tive um caso no 7º ano de uma aluna que ela tinha muita dificuldade, mas ela não falava, ela era muito introvertida. E eu coloquei ela com mais 2 alunas que eram mais extrovertidas e tudo mais, e tinha uma certa facilidade. E o desempenho dela triplicou. Ela estava com uma nota beirando a 6, chegou até a 8. Beirando a 2 e chegou até a 8.
quadruplicou mais ou menos assim. E fora a interação dela com os colegas de classe, melhorou bastante. Principalmente na lista de exercício, quando para estudos da UBMEP, a gente fez bastante. A gente dividiu as salas em equipes com os triângulos e deu algumas listas de exercícios para eles resolverem. Aqui na Escola Maria Aparecida, nós temos uma equipe muito comprometida. Os professores, eles abraçaram essa causa, né? Principalmente, eu acho também, porque veio da ideia de um professor. E porque nós observamos, literalmente, o crescimento desse aluno. Na verdade, nós usamos uma classe como guia, né? E a partir dos resultados dessa sala, nós realmente pudemos colocar à prova de que aquilo era uma medida que tinha um resultado positivo. Então, com o engajamento de todos os professores, é que pôde dar certo. Porque esse dia do triângulo, a gente chama de dia diferente. Porque é um dia diferente, é o dia todo. A criança passa o dia todo nessa metodologia. Em âmbito de competição, principalmente para 7º, 8º e 9º anos, eles adoram. Colocar um para competir contra o outro, uma equipe contra a outra, eles deram nome para as equipes. E eu trouxe os exercícios da UBMEP para eles treinarem e eles conseguiram resolver muito mais rápido do que individualmente. E quando eles estão em trios, eles conseguem um sanar a dúvida do outro. E eu coloco regras, por exemplo, cada equipe tem direito a 3 perguntas. Se a pergunta eles escutem entre eles, se realmente nenhum deles consegue achar a pergunta, resolver o exercício, mesmo pesquisando no caderno e nada, a dúvida está muito forte, aí eu vou até a equipe e falo. Caso contrário, se eles fizerem uma pergunta que não tem relevância, eles acabam perdendo um ponto ali. Toda vez que eles perguntam alguma coisa, eu sempre explico para a sala toda. Deu para ter noção do melhora deles nas APs e nas avaliações diagnósticas, que mesmo com a porcentagem em cima de que eles estão fazendo, no resultado, na parte de acertos, aumentou bastante. Claro que, como eu disse, pode haver rodízios entre um professor e outro. Mas sempre o primeiro professor daquele dia vai relembrar com os alunos da importância do triângulo e por que ele está sendo usado. Porque o aluno ele tem que estar ciente de que nós buscamos o nivelamento. Ele não tem sentido, o triângulo, essa metodologia, essa dinâmica não tem sentido se o aluno não participar ativamente, inclusive na construção dos trios. A partir desse 3º bimestre, nós queríamos fazer um levantamento do que é positivo e negativo do triângulo. O que deu certo, o que não deu. Para que a gente pudesse reformular os pontos mais ali delicados que não deram certo. Então, eu peguei 3 crianças, 3 de cada sala. Nós montamos a comissão de tutoria, de monitoramento, para a gente levantar esses dados. As crianças ficaram muito empolgadas. Esses trios, eles também não são fixos. O importante é que realmente haja aí uma rotatividade nesses trios que formam essa comissão, para que você não tenha uma única visão de um único aluno ou de um único grupo.
Olá, tudo bem? Meu nome é Isadora, a gente é do nono E. Olá pessoal, meu nome é Vinícius, sou aluno do Maria Aparecida do nono E. Boa tarde, somos representantes dos sextos anos. Meu nome é Davi Gabriel Lopes, sou representante do sexto A. Meu nome é João Vitor Ferreira de Lima, sou representante do sexto B. Meu nome é Leonardo Lamão Novaes, sou representante do sexto C. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Brenda. Eu sou a Beatriz. E eu sou a Elô, e nós somos do primeiro A. Bom, hoje nós viemos falar sobre a dinâmica que a nossa escola nos proporcionou, que é o triângulo, que ajuda no nivelamento dos alunos. O que seria esse nivelamento? Por exemplo, a Elô, ela é boa em matemática, e eu e a Brenda não somos tão boas. Nas aulas de matemática, a Elô vai nos dar auxílio e vai nos ajudar nas nossas dúvidas. O nivelamento serve para quê? Para nós mantermos o nível da sala no mesmo, para nós mantermos a sala no mesmo nível de aprendizado. Durante essa dinâmica, a gente vai escolher os trios, que vão dar um auxílio a mais para o professor, para ele conseguir montar os grupos. E para isso a dinâmica funcionar de uma forma melhor. O triângulo é algo que queremos na união, para que todos aprendam, como de um lado e de um outro, que alguns são bons em uma parte e outros em outras partes. E com isso, um vai ajudar o outro em partes com dificuldades. E que vai chegar uma hora que a pessoa vai ter aprendido a um nível moderado, um bom nível, que vai melhorar as notas dela. E também o triângulo é um símbolo de união, que todos estão ajudando um ao outro. O triângulo também ele ajuda, como ele disse, o pessoal a aprender melhor, como umas matérias que alguém tem mais dificuldade ou outra. Porque nem tudo a gente é bom e nem tudo a gente também é ruim. E em algo que a gente tem mais dificuldade, com o triângulo a gente consegue aprender melhor. Então, eu acho muito importante isso, da escola estar fazendo isso. Que eu nunca vi, é a primeira vez que eu vejo essa coisa acontecendo por triângulo. Eu acho que eu falo por todos quando eu falo que isso ajuda muito, que é muito importante, também que é muito legal a Maria Aparecida estar fazendo isso. Sobre o triângulo, eu achei muito legal essa ideia que o professor Julian teve, porque está ajudando os alunos que têm mais dificuldade a chegarem ao mesmo nível que dos alunos mais desenvolvidos da sala. E também essas ideias que o professor Julian teve, eu acho que deveria ser aplicada nas escolas de Indaiatuba, porque é uma coisa muito revolucionária que deveria ser seguido por todos. O que vocês estão achando da dinâmica do triângulo? Então, no meu ver, a dinâmica dos triângulos é muito bom para nós alunos se enturmarmos mais e termos um aprendizado melhor. Porque às vezes a gente aprende mais com os amigos explicando mesmo. Eu acho que é bom para os alunos também que não tem que tem bastante dificuldade em se enturmar. Aí, com esse grupo que é meio que obrigatório a formar, pode ajudar ele numa matéria que ele precise e tem medo de pedir ajuda do colega ou do professor. E aí ele consiga aprender melhor a matéria que ele precisa de ajuda. Tá sendo divertido? Tá muito divertido. A gente gostou bastante. E a melhora, né, da sala melhorou bastante. Eu achei super legal porque toda semana é um grupo diferente e daí dá pra gente trocar experiências e também adquirir experiências. E também dá pra gente fazer novas amizades, porque às vezes nós estamos na mesma sala com as pessoas e a gente não conhece aquela pessoa. Na visão de vocês, qual a diferença de uma aula com triângulo e uma aula sem triângulo? A diferença entre uma aula sem triângulo e uma aula com triângulo: na aula com triângulo, as crianças mais socializam e aprendem mais com dinâmicas boas. E numa aula sem triângulo, a criança
ela aprende sozinha. Mas como uma das vantagens do triângulo é um ajudar o outro, quando a criança está sozinha, ela não consegue ajuda em matérias que ela tem dificuldade, como exemplo, a matemática. Foi bem o que ele disse. O triângulo, ele ajuda porque quem tem dificuldade consegue entender melhor a matéria. Só que quando ela está sozinha, ela pode ter alguma dúvida e não ter ninguém para consultar, a não ser algum professor ou, ou, ou só ele mesmo, porque não tem muito o que ficar perguntando, porque aí pode acabar tendo muita conversa e tudo. E com o triângulo o pessoal consegue se socializar e entender melhor o que está acontecendo. Então, pelo menos pra mim, eu acho que é uma coisa muito boa ver que a escola se preocupa em fazer alguma coisa diferente pra gente. É uma nova forma de aprendizado, é uma experiência legal, porque você se conecta com outras pessoas no meio disso. E com isso você vai ter uma nova forma de abrir a sua cabeça para uma matéria que às vezes você achava que não gostava, mas gosta porque você passa a entender ela de uma outra forma. E é isso. Concordo com tudo isso que a Elo falou. Eu acho que é muito bom para as pessoas se enturmarem, para a gente criar mais um vínculo mesmo na nossa sala e termos um aprendizado melhor. Vocês, como aluno, percebem alguma melhora no desempenho de vocês em sala de aula em decorrência do triângulo? Com a formação do triângulo, nós podemos notar um melhoramento de nota de todos os alunos. Os que estavam mais desenvolvidos chegaram à nota máxima, que no caso é o 10, e os que estavam mais ou menos voltaram a ter um rendimento melhor sobre os estudos. Você acha que os grupos do triângulo podem ser feitos somente pelos alunos ou vocês precisam do apoio do professor para a formação dos grupos? A gente precisa do professor, porque não é todo mundo que pode sentar junto, né? Porque não tem melhora. Aí o professor escolhendo as pessoas fica mais fácil. E a gente tem mais fácil aprendizagem também. Sobre isso aí, eu acho que é melhor com o auxílio do professor, porque se fosse só para os alunos escolherem, ia ser mais fácil os alunos formarem grupinhos, né? E não prestar muito atenção na aula, e isso ia atrapalhar não só o desempenho daquele grupo, mas de todos os alunos da sala, porque a conversa ela é um dos principais motivos que fazem que o aluno não venha ter um ótimo desempenho na escola. Eu acho que é melhor com a ajuda do professor para ter uma boa organização. Porque se ficar só na mão dos alunos, vai virar bagunça e a gente não quer isso. A gente quer realmente aprender com a dinâmica para ela funcionar bem. É óbvio que a gente queria, né? Nossos amiguinhos do lado, né? Mas eu acho que para ter um aprendizado melhor, por exemplo, às vezes tem um grupo de amigos que, por exemplo, todos têm dificuldades em matemática. Então, se ter a ajuda do professor, ele vai saber as pessoas certas para colocarem para os alunos ficarem melhores. Nossa, que português. O que vocês diriam para alunos de outras escolas que podem começar a estar tendo aula no formato de triângulo? Meu conselho é para prestarem atenção, né? E poder ajudar os outros integrantes do grupo, porque a melhora vai ser ótima. Vai ser muito bom a melhora. O que eu tenho a dizer para vocês é que é um projeto muito legal e que eu super indico para vocês. Misericórdia. Respeitem, por favor, levem a sério isso. É muito bom, vocês vão gostar e vão ver que como que é o nome? O rendimento de vocês vão melhorar muito. No triângulo, temos que respeitar um ao outro. Isso lhe dá-lhe a aprender a respeitar, que isso é uma coisa ótima. Júlia, se você pudesse dar uma dica para outros professores de outras escolas que, vendo esse vídeo, pensem em aplicar o triângulo,
Que dica você daria, que conselho você daria para esses professores? Primeiro, conheça os seus alunos. Dê uma olhada por cima, ou pelas avaliações diagnósticas, quais são os alunos que têm maior dificuldade. Quebrem os ciclos deles de amizade, procurem mesclar bastante a sala, que ajuda bastante, principalmente com os alunos da inclusão. A gente tem aqui alunos autistas, alunos PCDs, com dificuldades motoras, e na inclusão ajudou bastante. Conheça os alunos, mescle bem os grupos. Em primeira instância, vocês podem deixar eles sim escolher, e depois você vai modificando conforme você achar mais adequado para a sala. Use o triângulo para atividades diversificadas, como lista de exercícios, jogos, e principalmente na parte de competições, que eles adoram, que é uma forma que a lousa acaba sendo um pouco complicado de usar na hora do triângulo, porque alguns alunos acabam ficando de costa. Então, ele é excelente para atividades diversificadas, como listas, jogos, até jogos tabuleiros. Ultimamente usou batalha naval em equipes, que facilita bastante, principalmente para pesquisa. Com o triângulo, eu percebi também que quando eles conversam melhor ali entre eles e as ideias fluem mais. Quando está em 4 ou mais alunos, eles acabam se dispersando um pouco. Quando eles estão em triângulo em 3, além das atividades fluírem melhor, eles se concentram melhor e a produtividade é mais ampla, vamos dizer assim, atinge melhores resultados. O principal objetivo dele é incentivar o protagonismo juvenil, onde o aluno ele se torna o centro do estudo, que o melhor jeito de você ensinar, de você aprender é ensinando. Então, ele ensina os outros alunos e acaba retomando o conhecimento dele. E na parte de inclusão social, que você mescla bastante, que consegue incluir os alunos que têm alguma dificuldade e também precisam de algum cuidado especial. Acho que é só. Nós fazíamos toda sexta-feira. O triângulo era a sexta diferente, o dia diferente, mas era sempre na sexta-feira. E impossibilitava alguns professores que não tinham aulas nesse dia de participar. Então, nós fizemos uma pequena mudança. A mudança foi o seguinte: por semana, claro que tem um dia da semana que tem o dia diferente, mas no próximo mês, agora de agosto, nós vamos iniciar na segunda-feira, né, Neto? Depois, na próxima semana, o triângulo vai ser feito na terça. E assim sucessivamente, para que todos os professores tenham a possibilidade de trabalhar o triângulo e também atingir, né, aí o nivelamento na sua sala, na sua disciplina. Aproveitando também, eu gostaria de agradecer à diretoria de ensino, que nos convidou para falar sobre essa dinâmica, relatar, né, fazer um relato da nossa experiência, que, graças a Deus, está sendo muito positiva. Claro, dificuldades sempre vão ser apresentadas, né? A resistência de alguns alunos, como o Neto já colocou, mais no início do que agora, né? Mas ainda há aqueles alunos que querem sentar no grupinho deles, mas com essa nova comissão, com a orientação dos professores, né, essas mudanças vão ocorrendo aos poucos. Elas são gradativas, sim, mas são muito positivas. A Escola Maria Aparecida, ela apresentou, depois dessa dinâmica, assim, uma significativa melhora, não só no nível de aprendizagem, mas também na disciplina. Essas metodologias ativas, elas melhoram o relacionamento entre o professor e o aluno. Então, nós chegamos aí, claro que a gente quer ainda muito mais, mas nós já estamos passando dessa fase inicial de maior dificuldade e já estamos entrando nessa nova fase de maior trabalho, sim, mas também de uma resposta muito melhor e com um feedback positivo do aluno, né? Por isso a importância da gente formar a comissão com eles, para que eles possam nos mostrar, né, o que está agradando e o que não está. E, na medida do possível, nós vamos fazendo ajustes. E, para finalizar, eu e o Neto, nós gostaríamos de agradecer
de verdade, a equipe de professores do Maria Aparecida, porque nada disso seria possível se nós não tivéssemos uma equipe coesa, colaborativa, que incentiva os alunos, que nos ajudam em todas as atividades propostas, o que toda escola busca. O aprendizado, sim, mas de uma forma que agrade o aluno, né? Porque tanta informação, internet, rede social, nós acabamos perdendo aí um pouco o fascínio pela escola, né? E com essa metodologia, nós percebemos que realmente eles ficaram mais interessados, eles buscam, eles esperam felizes pelo dia diferente, né? É uma coisa que eles aguardam com ansiedade, mas é uma ansiedade positiva. Muito obrigada. Eu espero que a gente tenha ajudado, que essa nossa experiência tenha frutos também em outras escolas, como nós conseguimos colher aqui. Muito obrigada.